Estou curioso, existem segredos? Porque sinto que estuda os segredos da neurociência, do universo e da espiritualidade. Você mistura todos em seus livros, o que acho poderoso, especialmente no seu livro The Source. Existem segredos da neurociência ou do universo que você sente que as pessoas não estão aproveitando tanto quanto poderiam? Essa é uma pergunta interessante com potencialmente uma gama grande de respostas. Algumas das pesquisas que tenho analisado recentemente, através da minha posição no MIT, são sobre o olfato. Eu sinto que é um dos sentidos mais subestimados. Mas a pandemia fez as pessoas perceberem que quando você o perde, é perceptível. Sabe, você meio que não dá valor. Mas depois, se você não tem, é muito perceptível. E o olfato, ou olfação, como é chamado em neurociência, é muito especial dentre os nossos 5 sentidos. E os outros 4, por exemplo, o nervo óptico, ele tem que viajar daqui e fazer todo o caminho ao redor do seu crânio até o lobo occipital, porque nossos córtices visuais estão aqui. Interessante. Sim, mas o bulbo olfativo sai pelo topo do nariz. O nervo só vai cerca de 1 polegada para trás. Ele passa por uma área como uma rede chamada epitélio. E logo atrás disso estão a amígdala e o hipocampo. E é por isso que o olfato é o sentido mais emocional que temos. Então, se eu lhe perguntar qual cheiro evoca mais intensamente uma memória de infância para você, o que exatamente você diria? Nossa, deixa eu pensar. Estou pensando em chocolate quente, biscoitos assados. Estou pensando em algo como época de Natal, algo assim. Tipo torta de abóbora. Algo que tenha um cheiro assim. Cheiros bem acolhedores e caseiros. Sim. E eles te lembram da casa dos seus pais ou dos seus avós? A casa dos meus pais. Dizem que quando você sente um cheiro que lembra a casa dos seus pais ou avós, recebe uma avalanche de memórias, porque há muito nos anos formativos e você está aprendendo sobre o mundo através do relacionamento com seus cuidadores principais. Cheiros que te levam de volta a essa época liberam uma enxurrada de memórias. Isso é interessante. Se você teve uma experiência traumática crescendo em torno desses cheiros, então o cheiro poderia recriar o trauma no seu sistema nervoso também? Ou poderia gerar uma sensação nostálgica, amorosa e acolhedora baseada na memória, correto? Por isso, crianças que enjoavam no carro durante as férias em família geralmente odeiam o cheiro de gasolina, diesel e combustível. Uau! Então isso os lembra daquele enjoo que sentiram. Sim, pelo cheiro. Isso é fascinante. Só um exemplo. Então, eu realmente não gosto do cheiro porque fico enjoada. Adoro uma viagem de carro, mas odeio o cheiro. Interessante. Sim. Você tem que conseguir um carro elétrico, então. Sim, vou fazer isso. Então, o que há sobre o olfato que devemos considerar e como usá-lo como superpoder em nossas vidas? Então, há pessoas com o olfato aguçado e o professor com quem eu conversava disse que sou uma delas, o que é interessante. O que é um olfato aguçado? Sinto que tenho um nariz sensível. Tem? Sinto que sim. Tipo, noto cheiros o tempo todo. Certo. Isso é incomum porque mais mulheres têm olfato apurado em comparação aos homens. Então você... Acho que uma parte disso foi minha criação, porque meu pai costumava cheirar tudo. Talvez eu tenha começado a pegar isso quando criança e comecei a pensar, deixe-me cheirar tudo o que estou bebendo, comendo ou ao entrar em um quarto. Eu meio que emulei o que ele fazia, então não sei se isso é de criação ou genética. Quero dizer, isso é neuroplasticidade, certo? Talvez você não seria um farejador tão bom se não tivesse isso na infância. Exatamente. Curiosamente, o enriquecimento olfativo é benéfico para o cérebro e significa cheirar muitas coisas diferentes como você faz. Sério? Sim, ajuda a melhorar a memória e cognição ao envelhecermos. Está sendo estudado sobre a demência. Então, como alguém desenvolve, como é que se chama, um super olfato? Sim, eles chamam isso de super olfato, mas pode não necessariamente resolver tudo. Mas na sua casa, se você tiver flores ou velas perfumadas, mas obviamente feitas com cera natural e óleos essenciais, em vez de difusores artificiais. Talvez no seu banheiro, você tenha muitos produtos que também cheiram bem. Quanto mais você se expõe a diferentes cheiros ao longo do dia, mais você enriquece os sentidos olfativos nessa parte do cérebro. E porque eles estão tão próximos aos centros de memória, isso na verdade induz a neuroplasticidade nessa área e melhora sua memória.
Agora, como o cheiro pode apoiar ou prejudicar você quando está tentando entrar em novos relacionamentos, seja românticos ou carreira, negócios, amigos? Como o cheiro se manifesta? Como ele é incorporado nos relacionamentos? Ótima pergunta. Somos muito visuais. Então, diria que essa é a principal em termos de atração, ou, mesmo que não seja atração sexual, mas se for numa equipe de trabalho, é meio que saber quem é quem do seu grupo. Isso é muito visual. Em segundo lugar, diria que somos auditivos. Então, se você gosta da voz ou do sotaque de alguém, isso pode ter um impacto bastante forte em você também. Viu por que gosto de estar perto de você? Minha amiga Lily me enviou uma mensagem de voz dizendo: Tara, querida, estou ouvindo você em um podcast, e sua voz está no mesmo nível de David Attenborough. É tão relaxante? Isso é um grande elogio. Obrigada. Vou te mandar uma mensagem. Me envie um áudio hoje. Diga algo positivo. Vou te enviar uma afirmação todos os dias. Vamos lá, isso aí.